respeito do conceito de meios de pagamento. Os meios de pagamento, eles são popularmente conhecidos como o M1 no mercado monetário. E, afinal de contas, né, o que são os meios de pagamento? O que é o M1? O M1, ele constitui o total de moeda à disposição do setor privado não bancário, de liquidez imediata, ou seja, que pode ser utilizada imediatamente para poder efetuar as transações. Por quê? Porque é essa moeda que nos interessa. Essa moeda de liquidez imediata, essa moeda que está à disposição do público, essa moeda que é utilizada para efetuar as transações que estão aí à nossa disposição, é a moeda que nos interessa. É a moeda que vai nos levar à discussão, vai contribuir para as discussões acerca dos contextos inflacionários, tá? Caminhando, né, nesse sentido, vamos pensar junto? Vamos trazer aqui mais um questionamento para vocês. Quais os efeitos de curto prazo da injeção da moeda, da injeção monetária, tá? Isso vai de encontro àquela frase inicial que a gente começou a tratar do Mankiw, tá falando mais ou menos a mesma coisa, mas lá eu peguei a frase e trouxe aqui na forma de questionamento. Existem muitos alunos que também me questionam, professora, por que diante de uma necessidade específica que temos, né, o país tem, por que não imprimir mais moeda? Por que não pedir lá para a Casa da Moeda, mandar lá um despacho, ó, Casa da Moeda, emite moeda, vamos injetar moeda no sistema. Por que não injetar mais moeda? Por que há o controle de moeda emitida e disponibilizada? Por que nós temos aí as séries, os números, os controles da quantidade de moeda que está em circulação? Nós não sabemos aonde ela está, mas nós sabemos a quantidade de moeda que nós temos em circulação, a quantidade de notas de R$50, de R$10, de R$5, de R$20. Se essa moeda estragou na máquina de lavar, se essa moeda estava lá no calção na praia e foi para o fundo do mar, se essa moeda está debaixo do colchão, a gente não consegue controlar onde ela está, mas nós sabemos a quantidade de moeda que está em circulação. E o controle da quantidade de moeda que está em circulação tem a ver com os efeitos de curto prazo da injeção monetária no sistema. Então, o que uma injeção monetária no sistema proporciona? De que maneira que ela impacta? Vamos pensando aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para começar a responder umas questões para vocês, tá? Algumas eu já respondi, aí não vou retomar. A gente já vai falar, né, sobre os efeitos. O Pablo, ele pergunta o seguinte, professora, quando um país adota uma moeda, no caso o dólar americano, isso tende a fortalecer essa economia ou enfraquece sua economia local? Pablo, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas você fala, na verdade, assim, cada economia tem a sua própria moeda e a força da sua moeda é a que representa o estágio da sua economia. Ela trabalhar com uma outra moeda, aceitar uma outra moeda, atuar com uma outra moeda, ok. Aí a gente está falando dela atuar com uma outra moeda para relações de comércio, tá? Agora, uma economia não ter a sua moeda para usar uma moeda americana, por ela ser forte, coisa e tal, a gente não tem isso na prática, sabe? Por isso que eu não sei se eu entendi direito o seu questionamento. Em tese, não se tem. Inclusive, já houve períodos assim de transição que se adotou moedas de outro país, de outros países, até que a moeda efetivamente daquele país fosse instituída da forma como se queria. O Brasil, por exemplo, passou por transições de moeda, mas todas as transições pelas quais o Brasil passou, ele foi trocando por moedas nacionais mesmo, moedas que eram no Brasil, cruzado, cruzados novos, cruzadinho, até chegar no plano real, tá? Mas o país, quando ele adota uma outra moeda, que vai estar junto ali com a sua moeda para fins de relação de comércio,
eu não sei se a tendência é enfraquecer a moeda local, mas a tendência é deixar a sua moeda local de lado, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Paraguai, né? Quando você fez a sua questão, até veio isso na minha cabeça. O Paraguai tem a sua moeda e trabalha muito com a moeda americana. Mas a questão é que a prioridade sempre é para a moeda nacional do país, tá? É verdade, Carol. A gente até vai falar sobre isso depois. A Carol, ela pergunta, ela fala, eu já ouvi dizer que imprimir mais moeda pode diminuir o valor dela e aumentar a inflação. É verdade? A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. O Fábio tá me perguntando sobre Bitcoin. Biel, tem sim. O Biel está perguntando sobre o efeito positivo para a população da injeção monetária, ou se só para o governo. Não, tem efeito. Quem mais vai sentir é a própria população. A gente vai ver isso ao longo da aula também. Depois a gente tem uma outra pergunta aqui, perguntando se o dólar aceito em todo mundo é bom ou ele é ruim. Depende do ponto de vista, né? Eu acho que para os americanos ter uma moeda sendo aceita em qualquer lugar do mundo, refletindo a sua economia, sem dúvida é muito bom. Mas lógico que existem os efeitos aí negativos também, e que cada economia, enfim, vai analisar, tá? O Brasil, por exemplo, quando ele precisa comprar em dólares, tendo em vista a desvalorização da moeda brasileira, isso não é muito bom, tá? Então, depende muito do ponto de vista e da relação. Não, Cleiton, não seria viável. O Cleiton, ele pergunta, prof, seria viável para o Brasil cancelar o real e adotar o dólar americano? Não, nem seria possível isso, né? Isso foi discutido no passado, quando o Brasil enfrentava muita dificuldade com relação ao abandono da inflação, a necessidade de abandonar a inflação, mas não, é uma moeda que não reflete a economia do Brasil. A gente, obviamente, para usar uma outra moeda, a gente teria, obviamente, a contrapartida estaria atrelado a uma série de questões que não seriam fáceis de serem cumpridas para a gente. Até porque, gente, se fosse fácil assim, simples assim, todo mundo ia adotar uma moeda forte de algum país, do Japão, dos Estados Unidos, e ninguém teria sua moeda própria, tá? Então, tipo, então não vou ter a minha, porque a minha é fraca, a Argentina, com peso, por exemplo. Eu não quero a minha moeda porque a minha moeda é fraca, eu vou lá e vou buscar uma moeda forte e vou abortar a minha. Não é bem assim que funciona, tá? Então, o processo é um processo um pouco mais complicado.